Estamos começando mais um programa MVN Família. É muito bom ter a sua companhia. Esse programa é feito com muito amor para abençoar a sua família. Fique ligado, porque o nosso programa já começou. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor-presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Olá, estamos de volta e agora no quadro Mulher Mais. E eu estou aqui com uma convidada muito especial. É a doutora Líbina Mesaque, ela que é uma mulher mais, uma mãe especial, uma esposa muito dedicada. Ela é doutora psicóloga. Que prazer, Líbina, ter você conosco. Olá, o prazer é todo meu. Feliz de estar participando aqui desse programa Mulher Mais. Muito bom. É um privilégio todo meu e vamos estar conversando. Que bom. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante. Com certeza você vai aprender um pouquinho com essa entrevista, com essa matéria. Hoje nós queremos falar sobre a questão dos filhos quando os pais se divorciam. Doutora Líbina, eu sei que a sua experiência é grande também nessa área. Eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho sobre a questão dos sentimentos desses filhos quando acontece essa situação tão difícil. Bom, vamos falar então sobre a questão do divórcio, né? O divórcio até então, pastor Wilson, não era muito comum. Antigamente as mulheres, elas se prezavam pelo casamento no sentido de que podia acontecer o que fosse, mas elas estavam lá, mantendo aquela família, talvez até debaixo de violências, mas ela estava ali para manter aquele casamento, né? E com a globalização, a facilidade que as pessoas vêm enfrentando, essas questões foram pautadas também, a questão da violência doméstica, e com isso houve então, ficou praticamente que comum essa dissolução do casamento, que é o que nós chamamos de divórcio, né? Então as pessoas se viu muito fácil. E aí, às vezes a pessoa não tem noção, não tem a consciência dos prejuízos que isso pode trazer para os filhos, porque a família, como um todo, ela é vista como um sistema, né? E cada membro é como se fosse um subsistema, né? Ou seja, se nós temos um corpo, cada membro do nosso corpo que está interligado, se a gente machuca, todos os outros membros vão sofrer, não vão? Então é dessa forma que nós podemos analisar. Dentro de um lar, que é dentro de um sistema, se há algum desajuste, se há algum enfrentamento dessa separação, todos os membros vão estar sofrendo com certeza. Então é disso que nós podemos hoje estar verificando o que acontece com esses filhos quando de fato há um acordo de falar assim, não, nós vamos nos divorciar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses prejuízos hoje. É muito importante nós lembrarmos, doutora Líbina, essa questão bíblica mesmo em relação ao divórcio.
porque o que você falou foi muito importante. As pessoas hoje, elas estão se familiarizando com a questão do divórcio. Então a cultura hoje já está assim, muitas pessoas, elas se casam nesse pensamento, se não der certo, eu me separo. Mas quando a gente vem para a palavra do Senhor, para a Bíblia, eu gostaria de ler com você no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 2, quando os fariseus, eles vão até Jesus e perguntam para Jesus assim, ó, e aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então Jesus disse ali, porque naquela época Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas agora nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos mais em um tempo que nós vamos nos dar esse direito de termos o coração duro, porque agora nós temos Jesus no nosso coração. E ele fala, não foi assim desde o princípio. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a nossa posição. E eu creio que essa posição, doutora Líbia, é em relação à questão que Deus ele está preocupado com a família, ele está preocupado com os filhos. É por isso que ele sempre aconselha, né? Ele deixa essa palavra dele, nos dando esse respaldo de crer que nunca foi e nem será a vontade de Deus o divórcio. Com certeza, e é tão lindo a palavra de Deus, é tão bom a gente meditar na palavra de Deus, porque é um manual de vida, né, pastor Wilson? Porque se você de fato tem a sua Bíblia como manual de vida, você vai poder seguir e obedecer às orientações e você vai ser muito feliz, porque o que Deus ajuntou, o homem não separa, e às vezes a gente cria situações onde a gente começa, talvez, valorizar mais os defeitos do outro. Nós somos cheios de defeitos, o ser humano é cheio de defeito, mas quando nós começamos a valorizar as qualidades do outro, quando nós começamos a priorizar essas qualidades, a gente fica num casamento muito bem casados. Então nós precisamos de voltar de fato ao primeiro amor, nós precisamos de começar a valorizar as qualidades do nosso cônjuge. E esse deve ser o foco, porque o Senhor Jesus ele não quer separação. Haja visto que nós já tem estudos comprovados, pesquisas em relação a essa área, dos prejuízos para os nossos filhos, né? Inclusive, eu até conversei com algumas pessoas em relação a isso, e uma pessoa me disse assim, o meu amigo, ele ama essa questão dos pais ser separados. Aí é outro foco para a gente estar lembrando, é outra coisa para a gente estar meditando. Às vezes sim, para o filho traz essa questão do alívio. Alguns filhos têm esse sentimento do alívio, mas vamos analisar o contexto, vamos analisar a história de vida dessa pessoa. Por que o alívio? Na verdade, talvez foi um conflito dentro do lar que ele vivenciou, das dificuldades, das agressões verbais, agressões psicológicas, agressões de todos os âmbitos e até mesmo as agressões físicas. Então, para uma criança, para um adolescente, o melhor que aconteça, é lógico, é a separação dos pais. Então, para que não haja essa questão aí
também para não culminar num divórcio, é bom que às vezes a pessoa ali, o casal às vezes não estão se entendendo, não estão conseguindo enfrentar as dificuldades, as questões que chegam ali, não conseguem enfrentar. Às vezes é melhor procurar também um profissional. As pessoas ali do nosso ministério tem também a questão de todos os pastores que estão ali para dar um suporte para vocês. Um acompanhamento, pastor Wilson, que vocês têm feito esse brilhante trabalho. Então nós precisamos de pedir ajuda, nós precisamos de reconhecer que nós necessitamos de ajuda, que nem sempre sozinhos a gente consegue superar uma dificuldade. Então, para isso, nós temos os pastores ali, as pastoras que estão ali para dar o suporte necessário, e nós temos também a questão do lado profissional, como psicólogos, uma equipe preparada para poder estar atendendo você que está com problema, às vezes, no seu casamento, e que existe, pastor Wilson, o amor, mas às vezes não estão dando conta de lidar com aquele conflito, aquelas angústias que estão acontecendo. Então o pastor vai estar direcionando, se for uma questão de aconselhamento, eles vão estar ali dando o suporte necessário, e se necessitar também, eles vão estar passando também para os profissionais da área da psicologia. Então, um trabalho conjunto, quando você reconhece que você necessita do outro, você já está tendo um grande ganho na sua vida. Olha, com certeza o que a doutora Líbina nos passou é muito importante, porque se estamos tendo problemas, nós temos que procurar ajuda. Eu ouvi o pastor Josué Gonçalves falando de algo que me chamou muita atenção. Às vezes, uma pessoa que se divorcia, ela se divorcia, se casa de novo. Aí ela leva os problemas que ela já tinha, que ela não conseguia resolver, mais os problemas desse primeiro casamento para um outro casamento. Então vão ficar muito mais difícil. É como uma pessoa que às vezes ela olha para um espelho, ela não gosta do que vê. Aí ela procura um outro espelho. Ela olha para o segundo espelho e ela também não gosta do que vê. Aí ela procura um outro espelho e ela olha para esse terceiro espelho e não gosta do que vê. Procura um quarto espelho. Aí então ela olha e vê que o problema não é o espelho, o problema é ela. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas nós, de repente, que precisamos de olhar para dentro de nós e mudarmos o que precisa, estarmos de acordo com a palavra de Deus. Se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, tanto para os homens quanto para as mulheres, o importante não é o que o outro está fazendo. O importante é eu estar obedecendo. Porque muitas mulheres, elas falam, doutora Líbina, mas você não conhece o meu marido, Wilson. Você não sabe o que eu tenho passado. Mas eu falo para elas, olha, procure obedecer a palavra de Deus e Deus vai honrar você na sua obediência. Deus vai te honrar, porque nós vamos prestar contas para Deus, não é do que o outro faz. Quando nós formos prestar contas para Deus, nós falarmos Deus falar, filha, mas você foi uma mulher muito chata, muito rixosa. E vai falar, mas Deus, o meu marido, ele vai falar, não, agora nós estamos cuidando de você. Em algumas versões, pastor Wilson, algumas versões da Bíblia, fala que casar com uma mulher rixosa é como se fosse o câncer para o marido. Misericórdia, né, pastor Wilson? Porque deve ser terrível. Então nós temos que pedir a orientação e a graça do Espírito Santo de Deus para nós sermos a melhor esposa. Não é apenas uma boa esposa, nós precisamos ser a melhor esposa para o nosso marido. Ainda mais que nós sempre queremos que o nosso marido tenha olhos só para nós. Então vamos fazer por onde, né? Temos que nos dedicar para esse marido, né? Com certeza. É interessante, se falando ainda de divórcio, quando as pessoas estão nesse enfrentamento já final do divórcio, as pessoas não conseguem se equilibrar de uma forma e não conseguem ter tempo para analisar qual é o sentimento que o seu filho está enfrentando. E às vezes você não para poder saber o que de fato tem dentro do coração do seu filho. E aí às vezes o tempo vai passando, e as coisas lá dentro do coraçãozinho do seu filho pode estar acontecendo algo que
vai ser um prejuízo muito grande mais à frente. Aí você diz, mas o meu filho é tão caladinho. Não, ele está entendendo, ele está num silêncio total. O silêncio também é algo, é uma manifestação do sentimento que nós devemos dar importância a isso. Tanto o silêncio quanto nas relações de pai e mãe. Quando o pai e mãe às vezes já não tem diálogo e também ele usa de silêncio na casa, fica tipo aquela briga velada ali, aquele sofrimento, gera sofrimento para o seu filho também. Então, para uma família estar bem, todos os membros estarem bem dentro de uma casa, é necessário que haja o diálogo, a compreensão, o respeito e a reciprocidade de todas as formas. Então, quando o seu filho está em silêncio também, você precisa arrumar forças, pede para o Senhor forças para poder ouvir o seu filho, porque de certa forma ele está tendo um sofrimento muito profundo. Então, o melhor que se tem a fazer é buscar ajuda de como lidar com esse enfrentamento, não só do cônjuge, mas também dos seus filhos. E nós estamos ministrando na nossa igreja sede os cursos de Mulher Única, Homem ao Máximo. Temos uns seminários também de veredas que trata os relacionamentos. E, doutora Líbina, tem sido uma bênção. Nós temos testemunhos de casais que estavam separados há 2 anos e que entenderam os propósitos de Deus e também conseguiram enxergar aonde eles erraram. Porque às vezes no momento de conflito, no momento de dor, no momento de se sentir traída, é tão difícil para a pessoa conseguir. A única saída para ela, às vezes, é o divórcio. E depois que passa por isso, muitas se arrependem e às vezes não dá mais para voltar atrás, né? Então, sempre eu falo que quando eu observo a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu mostro essa palavra verdadeira, não é para acusar ninguém que já está nessa situação de divorciado, não é para acusar alguém que está passando por isso, não. Quando eu observo a palavra do Senhor e ministro essa palavra no seu coração, é porque eu sei que o que vem depois do divórcio é algo muito mais doloroso, é algo muito mais difícil. E sendo o divórcio, Malaquias diz que o divórcio é abominável aos olhos de Deus. Então, se é abominável, é algo que é pecado, o divórcio é um pecado. E se nós tomamos essa atitude de cometer esse pecado, nós vamos estar dando legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas e agir na vida dos nossos filhos. Tanto é verdade a sua fala, pastor Wilza, porque todo pecado ele traz e gera suas consequências. E a consequência desse caso que nós estamos conversando aqui sobre o divórcio, trazem prejuízos. E o interessante que se faça, vamos supor, fez todo o acompanhamento, viu que a única saída de fato é o divórcio, é necessário deixarmos algumas pontuações para que não atinja de uma forma severa a vida dos filhos, porque tem formas da gente não impactar tanto a vida dos filhos no sentido, porque tem pais que já se decidiram, vamos divorciar, e fica, às vezes entra até mandando o filho escolher com quem que vai ficar, essa questão de escolha, usando os filhos. E às vezes a pessoa, vamos supor, o homem falou, eu não quero mais, eu quero me divorciar, saiu de casa. E aí a mãe que não queria começa a colocar na cabeça do filho, tá vendo? Foi o seu pai. A culpa é dele, é ele que queria. Então começa a distorcer a imagem desse pai, fazendo com que o filho comece a criar uma certa raiva desse pai. Então isso é muito prejudicial, que nós chamamos aí de alienação parental.
ele começa a distanciar então o pai, para que não vê o filho, é como se fosse uma forma de punir esse pai. Então o filho começa a ter sentimentos também de culpa, sentimentos horríveis pelo pai, começa a ter um sentimento hostil. Então precisa de ficar atento em relação a isso. O pai ou a mãe que pega o seu filho e começa a hostilizar o outro para essa criança, está cometendo o crime de alienação parental, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso, tem que ficar atento, porque a criança em si, ela não tem nenhuma culpa, nenhum problema da separação dos pais, do cônjuge, né? Então, o problema é que não deve ser passado. Tem pais que se separam e começam a jogar para os filhos. Se seu pai não der atenção hoje, ele não vai te ver. Ou então pais que falam assim, agora nós separamos, eu vou me mudar e ele não vai te ver. Então, joga culpa, joga a responsabilidade para o filho. Isso começa a gerar sentimentos terríveis, sentimentos dolorosos, sentimentos que trazem um prejuízo muito grande emocionalmente para a vida do filho. Então é de se prestar atenção nesse sentido, se é que chegou ao ponto de fazer um divórcio, que haja assim uma conversação, de colocar os filhos mesmo sentados e explicar, mas que eles estejam amigáveis para poder, quanto mais amigável os cônjuges para poder separar, melhor menos prejuízo os filhos terão. Então, assim, nós precisamos entender isso. O filho não tem culpa. O filho, ele necessita de ser amado em qualquer situação que vocês estiverem amando, juntos ou separados. O filho não tem culpa de nada, porque o filho, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir seguro, protegido, com as suas necessidades atendidas. Então é isso o nosso apelo, que não culpa o filho, que não traga responsabilidade que não é do filho. Tem peso, né? E tem peso. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos logo. O Departamento de Psicologia oferece atendimentos como psicólogo individual e familiar, mediação e soluções de conflitos entre pais, filhos e casais, Grupo Mais Saúde, grupo de acompanhamento para esposas de pastores e Eduque com Carinho. Maiores informações, ligue 3261-4425, 3261-4425. Nós estamos de volta e agora quem vai fazer parte desse quadro é a Stephanie. A Stephanie, que é uma amiga muito querida, muito especial, e ela veio para falar da sua experiência, porque a Stephanie, ela é filha de pais que se separaram. Stephanie, tudo bem? Tudo. Stephanie, eu gostaria que você compartilhasse conosco, tanto com os pais que estão nos assistindo agora, como que foi essa sua experiência passando por isso, um momento tão difícil, né, para você? Então, foi uma série de problemas, porque, primeiro, depois que eles se separaram, eu era bem nova e eu não tinha muita noção do que era isso. Tipo, nossa, vai rolar confusão. E houve o quê? Primeiro, eu peguei uma doença psicológica, que é a urticária, e aí eu fui em vários psicólogos, houve briga dentro de casa, e então foi uma série de confusão apenas por causa dessa atitude, que poderia ter sido resolvida se eles tivessem pedido algum tipo de ajuda. E eu suspeitava disso porque eu via meus pais brigando muito. E eu acho que os pais devem tentar moderar, não tentar ficar brigando tanto assim à mostra dos filhos. Porque eu sempre vi eles brigando e eu sempre suspeitava. E eu ficava triste porque, uau, eu não vou mais poder meus pais juntos, a gente não vai mais sair juntos, era algo que eu gostava. Então isso terminou e eu falei, eu já fui em 3 psicólogos, já tive 3 psicólogos apenas por causa disso. E houve muita briga dentro de casa, no Natal, às vezes em momentos de família, que era passar algo bom, aconteceu muitas brigas. E aí,
com vários problemas na adolescência, porque quando eu cheguei aos 12 anos, eu precisava ter mais papo com eles, porque eu passei por muitas dúvidas, e como eles estavam separados foi mais difícil ainda, até para minha irmã, que ela já era jovem, então fez muita confusão. E quando Deus falou para não se divorciar, eu vejo que ele já sabia de tudo que poderia acontecer, eu vejo que ele já sabia que ele não queria que se divorciasse, porque ele saberia que ia rolar muitas brigas dentro de casa e haveria problemas tanto para os filhos, tanto para os pais. Então eu acho que a gente deve seguir esse mandamento, não só porque, não é para deixar Deus triste, mas simplesmente porque Deus deu esse mandamento porque Ele nos ama e Ele sabe de que poderia acontecer no futuro. Ele queria cuidar, que os pais cuidassem mais do coração dos filhos. E eu, na minha opinião, eu vejo que se a gente seguir esse mandamento de não se divorciar, por mais que está muito complicado o casamento, eu creio que lá na frente Deus vai mudar o casamento. Ele viu que o filho dele não quis mudar, não quis se divorciar, mesmo tão difícil, eu vejo que lá na frente Deus iria honrá-lo. Eu também penso assim, né, doutora Líbila? Então, falando de dúvida, a Stephanie trouxe aqui a questão de que ela tinha muitas dúvidas e é importante deixar claro para os pais, nesse caso aí, ficar assim bem aberto a tirar todas as dúvidas do filho, né? Dentre outras tantas. Então tem que estar aberto a explicar, a conversar, tudo, porque o filho tem direito de saber tudo o que esteja dentro da faixa etária de cada um. Olha, o nosso programa já está acabando, mas eu quero ainda pedir para a Stephanie, né, antes de se despedir, deixa a sua palavra final aí para os pais que estão nos assistindo. Olha, eu queria que vocês, antes de se separassem, primeiro pedir a Deus, em vez de logo ir para homens, mas principalmente falar com Deus. Entregar suas dúvidas, entregar para Ele cada dificuldade, cada sentimento, se está com raiva, se está triste. Porque foi essa forma que eu consegui me tornar feliz mesmo com meus pais separados. Foi conversando com ele e ele foi tirando cada sentimento ruim. Muito bem, doutora. De fato, a palavra dela é muito interessante. Primeiro, nós temos que buscar conselhos em pessoas de Deus, né? Porque a própria palavra diz que se a gente buscar conselhos em ímpios, pessoas ímpias, nós vamos nos fracassar. Mas quando nós buscamos conselho dentro da palavra de Deus, como homens e mulheres que temem ao Senhor, conselhos bíblicos, a sua vida vai mudar e divórcio não é tudo. O casamento é uma bênção. Que Deus abençoe. Muito obrigada, pastora Wilza. Eu que agradeço a Stephanie também. E que você possa guardar cada fala no seu coração, possa observar a palavra e possa repensar. De repente, se você está num momento assim de conflito, eu tenho certeza que Deus vai acalmar seu coração. E se você decidir entregar as suas decisões para Ele, Ele vai abençoar a sua vida e vai fazer com que o seu casamento seja uma bênção. Fica com Deus. E até o próximo programa MVN Família.